O Isla já falhou contra a Católica no jogo de ida disputado lá no Chile. Então, por uma questão de meritocracia e qualidade, deveria jogar o Mateuzinho, ele tem condição. Mas não será surpresa se prevalecer um conceito mais próprio da mente do Paulo Souza, que é a manutenção do Isla, que tem sido notadamente um dos jogadores, individualmente falando, em pior fase do time do Flamengo, Dani. E aí a gente tá vendo ali a sequência, né, Rafa, que tá na tela aqui pra gente. A experiência pesa também, né, Dani, em Libertadores, né? Experiência pesa, mas tem outros fatores, né? Por isso que o Rafa fala que pela justiça o Mateuzinho sai por uma questão de lesão e estava cumprindo a função dele, assim. A gente mesmo já falou aqui em determinados momentos... Você acha que o Isa pode causar algum problema, assim, para o Flamengo na questão defensiva? Ou ele causa mais problema quando ele ataca? Não é questão de achismo, não. A gente já viu isso acontecer, ele defensivamente deixar ali alguns espaços e o Flamengo acabar sendo prejudicado. Mas só pra gente continuar a escalação ali, porque também tem um outro ponto que me chama a atenção. A zaga, ok, ele escolhe 2 jogadores, o Ayrton Lucas está substituindo o Felipe machucado. Agora é Arão e João Gomes. Zé, você faria essa dupla, o Thiago realmente não começar jogando? Quero ouvir vocês também sobre esse meio campo. Ali nós colocamos um 4-4-2, né? Sim. Eu já vi escalação num 4-2-3-1. Você tem o Bruno, o Everton, o centralizado, o Arrascaeta e o Gabriel lá na frente. Eu acho que hoje o Flamengo precisa ganhar. E ganhar bem. Eu trocaria, desculpa, Zé, eu trocaria nesse nosso quadrinho. O Arrascaeta tá aberto ali, né? Não é isso. O Arrascaeta joga lá na frente com o Gabriel, o Bruno Henrique fecha o lado esquerdo, com o Everton Ribeiro fecha o lado direito. Assim, se a gente for colocar no papel, na prática, o que deve ser o jogo é 4-3-3. O Bruno vai abrir pro lado dele. É que eu acho que começa assim e aí movimento inverte, né? Tá, mas independentemente da funcionalidade disso taticamente em campo, tá? O meio-campo, Pedro, Arão e João Gomes, você escalaria assim também? Ô Dani, eu acho que a partir do momento que você tá com 2 zagueiros de ofício ali, né? Com 3 zagueiros já tava ruim de proteger. Com 2 zagueiros de ofício você precisa pensar nessa proteção da linha de zaga. Acho que foi o Zé que falou, se eu não me engano, Zé ou Facinco, a Sormani me corrijam. Que vinha muito, acho que o Sormani, vinha muito tempo atuando com linha de 3, aí cai para uma linha de 4, sendo 2 zagueiros só de ofício. Muitas vezes a linha de 3 só tinha um zagueiro de ofício, muitas vezes Davi Luiz. Caiu o Arão para improvisar por ali, o Felipe Luiz pela esquerda, e tinha somente um homem de proteção como volante. Era um zagueiro de ofício e só um volante de proteção. Isso deixou ainda mais espaçado aquele buraco que a gente vem citando aqui há semanas. Então quando você está num jogo de Libertadores, a pressão como ela se instala, o adversário vai precisar de um resultado, você é vulnerável, você ter somente esses 2 zagueiros de ofício com 2 laterais abertos, essa linha de 4, eu acho prudente sim. Eu acho prudente você só fazer a proteção com 2 homens ali do ofício, como disse Sormani gosta muito de repetir, 2 homens na volância, 2 caras que conhecem ali de arriscado. Colocar, por exemplo, o Andrés, como já foi feito em algum momento, não que seja opção, mas olhando muito mais para o jogo com bola para frente, pode deixar a coisa vulnerável. Não tem sido exatamente uma opção do Paulo, né? Eu prefiro. Entendeu? Não tem sido exatamente uma opção do Paulo. Paulo opta muito pela proteção do Arão e a proteção do João. Agora, também não vejo um descarte, por exemplo, de trocar, inverter, sacar o João, pensar no Thiago, alguma coisa desse tipo. O que eu acho serão 2 volantes de ofício nessa proteção, Dani. Se tem uma coisa que está precisando nessa faixa do campo, é proteção. Só para devolver para o Rafa lá no Maracanã, queria até ver se ele concorda, porque ele já deve estar sentindo esse ambiente ali nos arredores da nossa querida Tijuca. Ô Dani, eu acho que a pressão, independente de saber se ela vai chegar com a bola rolando ou não, antes da bola rolar, do lado de fora, torcida entrando, jogadores entrando para aquecer, treinador chegando, time entrando em campo, eu acho que o Paulo Souza vai sofrer demais com pressão hoje. Me parece que saiu um pouco esse barulho da rede social, da opinião pública, está começando a tomar forma em arquibancada, em gente que frequenta o estádio. Então, acho que antes mesmo de a bola rolar, essa pressão já vai ser considerável. Não sei o que o Rafa pode trazer lá pra gente do entorno, mas me parece que a buzina está um pouco mais alta hoje, Dani, um pouco mais impaciente nesse retorno em meio à pressão do time ao Maracanã. Dani, posso falar? Diga, já passa lá pra gente ouvir o Rafa. O time está instável. A defesa, eu abordei há pouco tempo a questão da instabilidade emocional, etc. e tal. O time não está jogando bem. Está todo mundo cobrando. Torcedor cobrando diretoria, cobrando o time. É um jogo importante. Mais de 45 mil bilhetes vendidos.
Dizem que não tá bom, imagina para quem joga para 7 mil. Tem que caber 70 mil, né? Em Libertadores, o Maracanã costuma... Quer jogar com 7 mil pessoas? O que você acha? Quer jogar? O meu time joga sempre para 7 mil, entendeu? Tudo é expectativa, né? Não, eu tô brincando, Rafa. Então, pô, começa o jogo, joga, seja parceiro, caramba. Seja parceiro, o torcedor tem que ser parceiro, entendeu? Nessa hora, o time precisa do torcedor. Precisa do torcedor. O que mais precisa nesse momento, não é o que mais precisa, mas a torcida é muito importante nesse momento, entende? Porque, sabe, se o torcedor for ao Maracanã para começar a vaiar a chegada do time, jogar lata de cerveja no ônibus, xingar o Paulo Souza, reclamar com o Léo Pereira, não ajuda em nada, só atrapalha. Só atrapalha. Eu estou agora numa campanha aí em relação ao torcedor, entendeu? Porque o torcedor se acha o sabichão, ele sabe tudo. Sabe tudo, a escalação ideal, quem tá bem, quem tá mal, ele sabe tudo. Mas na hora de ele fazer o papel dele, ele não faz. Eu fiz um comentário ontem a respeito da torcida do Botafogo, falei, é inaceitável jogar por menos tá bravo com as de 30 arquibancadas, mil pessoas no Engenhão. O torcedor ficou bravo, porque a média do clube é 23, 30 mil. Mas contra o Fortaleza tinha 23. E os outros 7 mil estavam aonde? Na praia? Tem que estar no campo, gente. Tem que estar no campo sempre. Isso. Tem que ser parceiro, ajudar. Porque o torcedor ajudando, tudo cresce. O time cresce, as premiações vêm, o dinheiro entra, contratações chegam, sabe, títulos que aparecem. O torcedor precisa ser mais parceiro aqui no Brasil, gente. Só isso que eu queria falar, acho que até falei demais. Deixa eu liberar o Rafa lá no Maracanã. Coloca o Rafa aí na tela pra gente, por favor, para ele falar sobre isso que o Pedro Ivo propõe. E já se despede aí, Rafa, que eu sei que a jornada é longa em dia de jogo. Sempre à disposição. Dani, então, respondendo ao Pedro Ivo, que conhece muito bem a Tijuca, melhor do que eu, inclusive, porque ele é de nascimento, eu sou por adoção recente. A gente percebe aqui na questão comportamental dos torcedores, primeiro, o movimento ainda é muito baixo, normal, o jogo é só à noite. Segundo, uma reação um pouco mais branda, um sentimento um pouco mais suave depois do tuitaço de ontem. A história da hashtag Volta Mister ter atingido o Trend Topics do Twitter, isso fez o torcedor ficar ainda mais animado, consciente ou reconsciente do tamanho da sua força, do seu prestígio. E é claro que essa manifestação faz o torcedor acreditar que em algum momento o Rodolfo Landim vai ter que ceder. Ou ele cede a esse clamor popular, tira o Paulo Souza e aí tenta trazer de novo o Jorge Jesus, ou ele de repente vai manter a sua posição fixa, firme, e aí está arriscado trazendo um outro técnico, perder o comando do futebol, porque pode ser algo que não venha a ser do agrado do Marcos Braz e do Bruno Spindel. O Rodolfo Landim está numa sinuca de bico. Agora, do comportamento, do cenário, eu também tenho o sentimento que o torcedor que virá logo mais aqui ao Maracanã virá para apoiar. Mas o comportamento dele vai ser balizado pelo time. Se ele observar uma equipe mordendo o adversário desde o início, vai ser uma reação. Se ele achar que vai ser um time modorrento, se o Flamengo entrar em campo tenso, sem capacidade de jogo coletivo, aí o torcedor começa a vaiar, começa a protestar, e é fundamental fazer um gol e não tomar nenhum no primeiro tempo. Se virar 0-0, aí vai ser o segundo tempo com o teor de periculosidade bem elevado aqui no Maracanã, meus amigos. Pô, Rafa, obrigada. Beijo não. Periculosidade, placar já pode participar da bancada, hein? 2-0 Flamengo, um gol em cada tempo. Aí sim. Pedro Ivo Almeida já vai na sequência aí. Eu tô achando vocês muito otimistas, negócio de que vai apoiar desde o início. Eu acho que o Paulo Souza, entrando no Maracanã, já vai ver xingamento a ele. Pode apoiar jogador e tal, Arrascaeta, Gabriel, mas o Paulo vai ouvir desde o início. 2-1, Dani. 2-1 Flamengo, que eu acho que vai ter um contornozinho dramático ali, porque pegando histórico, né? Se tem uma coisa que o Flamengo não tem feito recentemente, é vencer de forma tranquila. Vencer tá difícil. Vencer de forma tranquila, mais difícil ainda. E um beijo pra você, Rafa. Boa. Rafa tá deixando a gente. Placar do estúdio eu vou pedir daqui Pia. a pouco, porque acabou que eu quero ouvir você também, mas eu quero só ouvir o Zé em relação aos volantes, porque a gente parou lá naquela questão, acabou rodando, né? Hoje tá com a casa cheia aqui. Thiago Maia no banco, o Pedro justifica a manutenção ali do Arão pela importância de se proteger essa zaga que tá com linha de 4 e não com os 3 zagueiros, como ele já gostou de jogar em outro momento. Você concorda? Eu iria falar justamente o que o Rafa falou agora no final.
sobre a forma como se joga. Você pode jogar com 2 volantes de característica de marcação, Thiago e João, e ao mesmo tempo não marcar ninguém. Agora, você pode jogar com o Thiago e com o João e com o Arão, só que o espírito e a forma como você entra em campo, você consegue anular os seus adversários. Depende muito daquilo que a forma como vai se trabalhar esse jogo, não só com o Paulo Souza, mas a forma como os jogadores irão entrar. Quando começa o jogo, a responsabilidade é do jogador. Sim. Antes do jogo, a responsabilidade é do treinador, de passar as instruções, de mostrar para eles o caminho, o posicionamento, porque o treinador ele mostra o posicionamento, ele não quer dizer que aquele posicionamento é o definitivo, porque você tem que fazer as adaptações durante o jogo de acordo com o seu adversário. Adaptação de posicionamento, de velocidade, de intensidade, de foco no jogo, de entendimento daquilo que o jogo necessita. Né? Então, dentro do que o Rafa falou, se você entra em campo e mostra desde o começo que você quer ganhar, que você está correndo, que você também, a sua postura, você ganha a torcida. E, consequentemente, você pode jogar com o Arão e com o João, ou com o Thiago ou com o João. Eu, se fosse o Paulo hoje, eu preciso de vitória, eu preciso jogar bem, eu preciso de um cara que faça uma surpresa para mim, porque ele pode... Por exemplo, o Ilharão pode ter essa cabeça, né, o cabeceio, a jogada forte de escanteio, como ele fez os últimos 2 gols contra o Fortaleza. Então ele te dá algo a mais que te possibilita talvez uma vitória. Contra o Ceará, contra o Ceará. Então eu optaria pelo Arão. Pelo Arão e João. Até porque você pode modificar o jogo, o time com o Arão. Dependendo da sua necessidade, você pode modificar taticamente. Então, nesse caso, para mim, hoje, especificamente, por conta da necessidade da vitória, não é 0-0, 1-1. Não dá para defender hoje. Não. Se você conseguir o resultado. Não. Depende de como hoje você tem que jogar 90 minutos em cima. Hoje 1-0 é derrota. Você tem que passar um recado hoje fundamental para você ter a sequência. Porque se você ganha de 1-0 jogando mal e não criando chances, não tendo oportunidades, o Paulo Souza no final do jogo pode ser questionado, pode ser mandado embora. Porque a pressão da torcida, aí vai acontecer o que o Rafa falou. Se você joga mal, o Maracanã, ao invés de te apoiar, cara, eles vão cobrar, eles já estão cobrando. Agora, se você joga 2-0, mete um 2-0, não dá oportunidade para o time adversário, joga bem, tem uma postura diferente, uma postura do Flamengo, que todas as pessoas esperam, você ganha uma sobrevida, vamos dizer assim. Porque eu acho que o Paulo vai ser avaliado jogo a jogo. Ele chegou nesse estágio, jogo a jogo. Jogou mal, é aquela história, vai cair. A impressão que eu tenho é essa. Então hoje é jogo para você ganhar, não tem, e ganhar bem. Como vou lembrar do Jorge Jesus. A primeira frase do Jorge Jesus na coletiva, quando ele chegou, assim: eu sei que no Flamengo não basta só ganhar. Temos que ganhar e ganhar bem. É a mesma coisa para o Paulo hoje. Fala, Fonseca. E assim, só que eu vejo que o Paulo, em muitos momentos, ele tem algumas insistências nesse momento que parece murro em ponta de faca. Tipo a história do Isla. De novo, a chance da zaga do Léo Pereira. Não tem uma outra opção, é só ele, que sempre entra e sempre compromete. Dá pra jogar Rodrigo Caio e Pablo, né? Vai jogar Rodrigo Caio e Pablo, não é isso? Mas assim, na escalação prévia, na escalação prévia, é Pablo e Léo Pereira. O Rodrigo Caio tá no banco. Assim, de novo... Então, mas aí eu acho que entra só uma questão, desculpa te cortar, mas só porque é informação, entra uma questão de condição. Se o Rodrigo estiver se sentindo bem, ele vai pro jogo, tá? Isso é informação. Isso é informação. Aí sai o Léo Pereira, sai o Léo Pereira, mas dupla assim, Rodrigo Caio vamos supor que tudo bem, o Rodrigo não tem essa condição para iniciar o jogo. Na minha visão, o cara tá preparado, tem que começar o jogo e no decorrer do jogo se muda. Mas é só ele? É toda hora? Acabou a chance do Lázaro? O único que estava tendo sequência e resposta individual, o jogador que melhor teve resposta individual em 2022 no Flamengo, abrir a mão do Everton Ribeiro, mesmo o Arão. Sei que o Zé tem o ponto dele em relação ao Ilharão, mas para mim o Ilharão, a palavra proteção com o Ilharão, elas não casam. O Ilharão é um jogador que solta. Né? A recomposição com ele é muito falha. A gente tem visto que o setor, o Ilharão na dobra com o Isla, é o setor mais frágil do Flamengo. O Thiago Maia te dá essa sustentação defensiva e te dá um toque de bola. Pode não te dar a chegada de surpresa do Ilharão, mas aí você tem à frente, se você tem, por exemplo, um Lázaro, coisa que hoje o Everton Ribeiro não tem feito com frequência, aliás, há muito tempo que não faz, é uma coisa muito esporádica, você tem o Lázaro se infiltrando, você tem o Lázaro tentando chegar. Eu não colocaria o Lázaro pelo direito. Mas, Dani, dá pra você tentar adaptar um jogador que tem essa versatilidade. Hoje não é jogo de adaptação. Hoje é jogo de você passar um recado. Hoje, não, mas jogo de pressão, hoje o Everton Ribeiro é o cara pra hoje é jogo de... Aí que tá, o Everton Ribeiro é o jogador que mais sente pressão em jogo grande.
jogador que mais treme em jogo grande na escalação do Flamengo é o Everton Ribeiro. Não, eu vou ter que discordar de você. Ô, louco, Ele aí pode não, passar aí não. por altos e baixos, últimos mas ele entrega Os jogos sim. decisivos do Flamengo. Nos últimos jogos, quem fez os gols no Maracanã? Seleção Foi o brasileira onde? Everton. Nos últimos jogos... Fez gol na Quando seleção brasileira. a Nos últimos- Porca estava quase torcendo o rabo, ele que resolveu no Maracanã. Nos últimos jogos, no Maracanã, quem decidiu o jogo foi o Everton com 2 gols. Foi? Não vejo assim. Exato. Foi no Foi jogo 2 contra, gols. foi 4x0, ele fez Exato. 2 gols. Quantas vezes Foi o Everton que fez 2 gols. veja assim. Hoje é o jogo de Jogador você que- não Não, pode ele comandou passar. o time no primeiro tempo, pressionado. Não, Você não pode. pegar o Hoje histórico hoje não é jogo de adaptação. Não, Não também vou acho que é um tentar. jogo. Hoje é jogo pra você passar o recado. Vou ganhar Não, 2x0, 4-1, 2x0. Ele não Como ele passa vem recado. jogando. Eu não acho que ele passa vitória. recado. Pra mim é um jogo. Tudo bem, assim, que é a sua opinião a gente respeita, mas a minha opinião é que hoje não é para você fazer adaptação. Eu não vou adaptar o Lázaro no lado direito para ver o que ele pode me oferecer. Até porque ele já foi testado e não deu certo. Num jogo que não tem esse caráter, não tem esse ambiente. Hoje é o quê? Vem cá, vou dar um passinho para trás, eu vou voltar com o Flamengo, que foi o Flamengo vencedor. Os caras que, na hora que precisou, inclusive com o próprio Paulo dentro do Maracanã, os caras resolveram. A pressão hoje não está só para o Paulo Souza. A pressão hoje está também para os jogadores, porque os próximos a serem cobrados, são os jogadores, porque se hoje se perder, amanhã eu não duvido nada se estiver lá no Ninho do Urubu lá, De novo, a mesma coisa. Aquele cenário que a gente viu Hoje você tem que ganhar. A mesmice de escalações e de insistências, pra mim, é o que mais não tem deixado o Flamengo evoluir. Mas assim, peraí, a gente estava falando semana passada que o problema era a defesa. Agora é a Assim, mesmice? Eu não entendo. Defensiva insistência então o que você está falando para mudar o Everton Ribeiro se o problema era a defesa até bem tempo atrás? Não, eu tô questionando só. É a minha visão. Pra mim, eu sempre tenho batido na mesma tecla. Eu não tenho mudado a minha tecla. Sim, mas é semana... Pra mim, Everton Ribeiro não é pra mim. Sim, concordo. Então pronto, mas, só isso. Sim, mas eu estou dizendo, semana passada, essa mesma semana, ou semana passada, quando foi? Que nós discutimos sobre o quê? Todo foi consenso aqui. O problema era a defesa do Flamengo. Sim, do meio para trás. Eu sempre bati. Pra mim, o Everton Ribeiro, o Lázaro não pode ser banco. Eu sempre falei isso, que o Lázaro não pode ser banco. Sim, mas se você... Essa semana aqui, foi ontem. Não foi ontem que nós falamos isso? E foi um consenso, foi normal. Todo mundo falou que o problema era a defesa. Sim, inclusive você... Inclusive você citou a questão do Davi Luiz e todos nós concordamos. Sim. Então como é que hoje o Everton Ribeiro não serve e o Lázaro tem que jogar? Não, pra mim sempre o Lázaro... Eu não entendo. Então, Zé, se você acompanha o programa aqui Sim, comigo, eu acompanho, você mas vê o que eu falo primeiro você fala que o Lázaro é pelo lado esquerdo com o Bruno. Tentando dizer que eu tô me Não estou tentando. Não estou tentando. O programa está aí. Não é essa. O programa está aí. Eu sempre falei do Lázaro. Não. Peraí, Facinca, primeiro você sempre falou que o Lázaro era o substituto automático do Bruno Henrique. Não foi isso? Não, pra mim pelo lado esquerdo. Ainda falei dos dois, eu sempre falei do lado direito também. Pelo lado esquerdo. Do lado direito, quando o Lázaro foi utilizado pelo lado direito, né? Você falou pelo lado direito e tal. E aí nós fizemos um programa com o Zinho no Sport Center. Só um minutinho. A opinião minha é diferente. Você não deixa eu terminar de falar? Peraí, só um minutinho. Não estou te cortando, eu estou só te explicando. Eu estou só te explicando o que aconteceu dentro do Flamengo para você entender o porquê que o Lázaro não joga do lado direito. Porque informações do Zinho, que nós fizemos o programa no Sport Center, e ele confirmou, o Lázaro foi testado do lado direito, num jogo do Brasileiro, no lugar do Everton Ribeiro, que ele inverte com o Marinho, e não agradou. Eu só estou te dizendo isso. O Sport Cristal, ele entrou pelo lado direito e deu assistência. Mas o Sport Cristal, quanto tempo foi? Na Libertadores. Quanto tempo atrás? No jogo de mais pressão do Flamengo, quando o Flamengo chegou lá com estreia da Libertadores. Sim, eu estou só te dizendo o que aconteceu com o Lázaro. No jogo mais recente. Não, mas por um jogo. Só isso. Não, por um jogo o jogador vai mal. E por um jogo você acha que tem que colocar pelo lado direito. Justamente. É o que eu tô te então, dizendo. Pra mim, eu testaria o jogador ali. Eu particularmente não entendo. Ele tem capacidade pra jogar ali. Ele tem capacidade pra jogar ali. Sim, sua opinião. Não, sim, a minha opinião. E eu tenho a minha. Então pronto. Então você não quer. Eu tenho a minha. Eu não estou querendo colocar a sua opinião. Facinca, desculpa. Dani, posso trazer um dado? Eu tenho opinião diferente. Tudo bem. Não, eu estou discordando só, não estou querendo... Não, Facinca, peraí, só um minuto. Existe aqui um programa de debate. Sim, existe programa de debate que você está dizendo que toda vez eu falo uma coisa Se você não deixa eu falar, se você não deixa... Não, então tudo bem. Se você não deixa eu falar, fica difícil. Fica à vontade. Certo, é o seguinte. O que eu estou dizendo a minha opinião é diferente da sua. Quando eu falo que a minha opinião é diferente da sua, me baseando quando eu falo quando você se contradiz ou quando você está dizendo algo que você já disse agora. Não, é isso que eu estou falando. Eu não disse isso.
Eu estou te falando que eu não disse isso. Tá bom. Então faz o seguinte, cara, assistam os programas que você falou e depois você faz. Eu assisto segue mesmo, o programa, vai. Segue o programa. Deixa eu ouvir o Pedro. Deixa eu ir lá no Allianz Parque, segue o programa. saber o que o Pedro queria dizer. Você. E aí segue eu vou fazer uma provocação aqui, segue Pedro. O programa, porque... Fica à vontade. Opa! Segue o programa. Vou botar todo mundo de castigo. Olha não, aqui, você dessa vez não. Quietinho. Ô, Pedro Ivo, tem pontos aqui que eu acho interessantes pra gente trazer, que são o seguinte... Levantei o dedo, fiquei calado. Que são o seguinte, eu, Daniela, acho injusto sempre se falar na saída do Everton quando se quer inserir uma peça nova nesse ataque do Flamengo. Acho que ele oscilou muito depois de 2019, a gente já viu isso. Agora o Zé toca num outro ponto, que é o seguinte, hoje é jogo para deixar jogar da maneira que é confortável aos jogadores. É isso, né, Zé, que você coloca. E aí, eu vou te fazer uma provocação. Por que para dar certo, precisa se voltar onde é confortável se esse treinador foi colocado ali para mudar toda uma filosofia? Toma que é sua, Pedro. É tudo que ele quer. 4 minutos, deixa ele lá. Dani, não, muito tranquilo. Muito tranquilo, Dani. O que acontece é o seguinte, eu sei que eu sou voz vencida, até com alguns colegas na bancada, eu respeito, muita gente na arquibancada não gosta também, o torcedor, quando eu defendo que precisa de um tempo para se implementar o que se pediu de uma reformulação. Eu entendo tudo isso, eu sei que eu sou voz vencida, eu respeito, só que eu vou trazer um dado para você, por que tem que retomar a uma zona de mais conforto. No dia 23 de abril, o Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa, viagem e tudo mais. No dia 24, pós-jogo. No dia